Hoje eu vim contar como é que foi o meu processo de visto de partner na Holanda. Para começo de conversa, vamos estabelecer aqui a condição principal para tudo que eu vou falar nesse vídeo. Então, o meu visto era um visto de partner, sendo eu brasileira, sem nenhuma outra nacionalidade de nenhum outro país, e sendo meu namorado um cidadão holandês. Essas informações que eu vou dar aqui, elas servem para quem está nessa condição, porque se você tiver uma outra condição, por exemplo, se o seu partner não é holandês, ou se seu partner é holandês, mas você tem uma nacionalidade de algum outro país da Europa, algumas coisas são diferentes, como por exemplo o processo de inburgering, que eu vou explicar nesse vídeo o que é. Então é importante a gente deixar isso bem claro no começo do vídeo, porque tem muita gente que vai lá no aplicativo vizinho, nos grupos de brasileiros na Holanda, etc., e faz pergunta do tipo, do que o documento precisa, etc., e surgem as mais loucas respostas, não loucas, né, mas assim, surgem as mais diversas respostas, porque tem algumas diferenças dependendo da nacionalidade de um e outro. O processo não é igual para todas as nacionalidades. Então, o melhor, sempre olhar no site do IND, que é o Immigratie en Naturalisatiedienst, que é o Serviço de Naturalização e Imigração da Holanda, que é o site para quem quer qualquer informação em relação a visto e qualquer coisa ligada à naturalização, cidadania, etc., aqui na Holanda. Eu fiz meu processo em 2019. Então, eu vou contar como era naquela época para hoje, que eu estou fazendo esse vídeo em 2022. Até onde eu vi não mudou muita coisa, mas é sempre bom olhar nos canais oficiais, porque eventualmente tem alguma mudança, esse vídeo vai ficar aqui para a posteridade, vai saber. Enfim, quais são as exigências para você pedir um visto de partner na Holanda? Então, claro, para você, primeiro de tudo, se é um visto de partner, você tem que ter um partner, né? Uma pessoa que mora na Holanda, que tem a cidadania holandesa, que foi o meu caso, né? Meu namorado é holandês, nasceu aqui, morou aqui a vida inteira. Então, primeira exigência, é claro, ter um partner holandês, óbvio. Segundo, o seu partner precisa ter uma renda independente, suficiente e sustentável. O que isso significa? Significa que ele tem que ter uma renda suficiente, que é normalmente um salário mínimo holandês, esse é o valor mínimo que ele tem que ter de renda, comprovadamente. Sustentável, ou seja, ele não pode ter uma flutuação, um mês ele recebe salário, outro mês ele não recebe salário, ou, sei lá, ele tem um trabalho que é temporário, não tem um trabalho que é fixo, que todo mês ele vai receber um salário. Então, essa que é a questão do sustentável, ou seja, por um longo período ele tem essa renda, ele pode contar com essa renda. Independente no sentido de que ele tem que ser ou assalariado, ou um profissional liberal, ou não pode ser uma pessoa, por exemplo, se eu não me engano, não pode ser uma pessoa que depende do governo, que depende de benefícios do governo, porque aí você imagina, o que o governo quer com isso é que não venha uma pessoa para a Holanda que vai depender do sistema público da Holanda sem ter contribuído com o sistema público. Se o cara recebe benefício do governo, ele vai trazer mais uma pessoa para quê? Para ficar dependendo do governo? Então, né, acho que é isso que eles querem dizer com o independente. No site do governo fala que você não pode ser uma ameaça à segurança pública da Holanda. Eu achei engraçado esse jeito que eles escreveram, mas é uma outra maneira de dizer que você não pode ter antecedentes criminais. E quando eu falo do partner, você não precisa ser necessariamente casado com o holandês. Você pode ser casado, você pode ter uma união estável, né, que é o documento assinado de união estável, ou ter um relacionamento, né, serem os dois solteiros, mas tendo um relacionamento exclusivo, que é o meu caso, que a gente não é casado, não éramos casados quando pedimos o visto, mas a gente tinha um relacionamento duradouro e exclusivo um com o outro. Tem que ser maior de 21 anos e precisa necessariamente morar junto no mesmo endereço na Holanda. Então você não pode pedir um visto de partner e um morar numa casa e outro morar em outra. Os dois têm que morar juntos na Holanda. Inclusive você tem que se cadastrar, depois que você pede o visto, você tem que se cadastrar no mesmo endereço que a pessoa aqui na Holanda. Por fim, a última exigência para você fazer o pedido de visto é o inburgering. Palavrinha maldita para quem pede visto de partner. O que é o inburgering? O inburgering é uma prova de nível básico de holandês que você tem que fazer ainda no Brasil. Toda essa parte do inburgering e a parte de solicitar o visto tem que acontecer com você no Brasil. Seu partner obviamente vai estar na Holanda. E você tem que fazer essa prova de nível básico de holandês, mais conhecimento da cultura holandesa. À primeira vista parece um monstro, porque eu não falava nada de holandês, e aí eu fui estudar. O holandês não é uma língua
que é super fácil, principalmente à primeira vista, porque é muito diferente do português. E aí a ideia de que você vai ser testado se você entende essa língua que é tão diferente é assustador. Mas a prova até que é mais simples do que parece, porque é meio que uma prova assim, é mais vocabulário, não é um teste de, nossa, você é muito fluente no holandês. Tem um material no site do ND que você pode estudar por esse material, tem livro, o livro é igualzinho o material do site. Eu estudei um misto dos dois porque eu gosto de livro. Eu comprei o livro e usava os áudios do site, porque junto com o livro vem um CD, eu não tinha CD no meu computador, então eu usava os áudios do site, porque é exatamente o mesmo conteúdo nos dois lugares. Então, se você é uma pessoa que não faz questão de ter livro, não gaste dinheiro com livro, usa o site que é beleza, que é a mesma coisa. E é basicamente você aprender as palavras, o vocabulário, mais até do que a estrutura. Eu fiz um esquema de pegar um professor, porque eu não estava entendendo nada, e eu tenho dificuldade de aprender um idioma que eu não consigo entender a gramática, né, a estrutura. Então eu fiz um esquema bem bacana com esse professor, que eu ia lendo o livro e cada aula ia trazendo minhas dúvidas. Então ele colocava um pouquinho de gramática, né, na minha vida, vamos dizer assim. Mas para o teste, não acho que é necessário. Se você pegar o materialzinho, estudar e traduzindo tudo para você aprender as palavras, entender o que está sendo falado ali no material, dá para fazer a prova tranquilo. É uma prova realmente de vocabulário. E o conhecimento da cultura holandesa, nesse material tem 100 perguntas e respostas sobre a cultura holandesa, e a prova é basicamente algumas dessas perguntas aí. Então, leia as perguntas, traduza para você entender, né? Porque é uma fase que a gente não fala holandês fluente, pelo menos a maioria das pessoas que eu vi passar pelo processo, eu estava, como eu, começando a aprender holandês, mas eu achei bastante interessante porque eu aprendi bastante sobre a cultura holandesa para poder fazer esse teste e eu sou muito curiosa, então eu gosto dessas coisas. Então, para mim, essa parte da cultura não foi nenhum sacrifício. E de verdade não achei tão difícil quanto parece. Lógico, estudei que não é condenada, me dediquei bastante, mas consegui passar de primeira. Vale dizer que o Inburgering tem a validade de 1 ano, então a partir do momento que você faz a prova, recebe o resultado que você passou, você tem um ano, na verdade um pouco menos, né? Porque o visto tem um prazo de resposta de 90 dias. Então, né, não enrola muito, porque senão você vai acabar tendo que fazer o Inburgering de novo. Passou no Inburgering, você já pode fazer a aplicação para o visto. E aí é feito no site do IND e você tem que juntar uma série de documentos. O primeiro deles é a aprovação do resultado do Inburgering, óbvio. Passaporte dos dois, tem alguns formulários que tem que preencher, que tem um modelo lá no site do IND. Então tem um formulário que o seu partner declara que ele está ciente, que ele é responsável por você, não só financeiramente, mas qualquer coisa que venha acontecer, você passa a ser responsabilidade dele dentro do país. Então, se tiver alguma condição, por exemplo, meu visto não vale mais, está inválido, é invalidado por algum motivo, sei lá, faço alguma cagada e a Holanda não quer mais a minha amizade sincera e fala para eu me retirar do país, ele tem que fazer todo o possível, meu partner, né, meu namorado tem que fazer todo o possível para eu sair do país, passa a ser responsabilidade dele. E também que qualquer coisa que mude na situação dos dois, a gente tem 4 semanas para comunicar ao governo da Holanda. Então, por exemplo, se a gente resolver se separar, não tá dando certo, vamos nos separar. A gente tem que comunicar isso pro governo da Holanda, porque aí mudou a situação, né? Se a gente se separa, ele deveria deixar de ser responsável por mim, mas perante o governo da Holanda, ele é responsável por mim ainda. Inclusive, no meu visto, tem o nome dele no meu visto, porque realmente o meu visto aqui na Holanda está atrelado totalmente ao meu namorado. Tem que responder um questionário sobre o relacionamento. São perguntas simples, mas perguntas diretas que pedem respostas mais diretas ainda, do tipo, quando que vocês se conheceram, como vocês se conheceram, se vocês se encontraram pessoalmente, quantas vezes vocês se encontraram pessoalmente, esse tipo de pergunta assim. E é nessa hora que lá no formulário online, quando você está preenchendo o pedido de visto no site, que você tem que comprovar essa relação, né? Então, no nosso caso, a gente fez um pequeno dossiê com as passagens aéreas das vezes que a gente se encontrou, de quando eu vim para cá, de quando ele foi para o Brasil. Teve uma outra viagem que a gente também fez junto, enfim. Eu vejo gente que faz assim uma bíblia explicando a história em detalhes e fazendo a biografia do relacionamento. Mas no nosso caso, a gente foi bem direto, assim.
respondeu as perguntas do site, que até tem limitação de caracteres, então não dá para ficar floreando muito. E fizemos esse anexo para colocar lá, que também tem uma limitação de tamanho, onde eu coloquei as passagens aéreas, coloquei as datas que batiam com as datas, né? Lá tinha a pergunta de quantas vezes a gente se viu, e a gente respondeu com as datas em que a gente se viu, e aí eu coloquei as passagens de cada uma dessas datas, né? Porque como cada uma mora do lado do oceano, alguém teve que viajar, né? Enfim, não se prendam muito a fazer a Bíblia nesse caso, não. Faz uma coisa. Pensa que o holandês é um povo simples e direto, então seja o mais simples e direto com essa questão. Colocamos, acho que algumas fotos. Tem gente que coloca algumas fotos também. Eu coloquei uma foto dele na minha casa com a minha família. Enfim, não precisa florear muito nessa história, não. Não perca muito tempo fazendo uma grande Bíblia, que o holandês é direto. Eu acho que eles nem gostam disso. Tem que fazer uma declaração de estado civil, né? No caso, tive que fazer uma declaração de estado civil, que é um documento que você vai no cartório. Tem cartório que eu liguei, que já sabia do que se tratava, só vim aqui, é tanto e beleza. Teve cartório que ficou, o que é isso? Não sei o que é isso, você tem um modelo? O consulado, quando você passa no Inburgering, ele te dá um documento, eu não sei se foi quando eu fiz ou se foi quando eu passei, porque acho que quando eu passei eu só recebi o e-mail. Mas enfim, eu lembro que o consulado me deu um papel impresso com uma lista de tradutores juramentados e um modelo dessa declaração de estado civil. O cartório que eu fiz, que foi em São Paulo, já sabia exatamente do que se tratava, então eu só fui lá com 2 testemunhas, e aí o cartório faz esse documento na hora, quer dizer, não ficou pronto na hora, demorou uns dias, mas é rápido. E eles fazem esse documento e você precisa disso para pedir o visto. Que eu me lembro, na época, custou R$400 ou algo em torno disso, foi em 2019, né? Porque era o documento em si, mais o apostilamento, que é o reconhecimento internacional desse documento. O documento só tem validade internacional quando ele está apostilado, e quem faz isso é o cartório. Fora tudo isso, eu precisei traduzir a minha certidão de nascimento, que é para um outro passo, mas eu precisei traduzir, e essa certidão de estado civil. Então você tem que fazer a tradução juramentada. Embora o consulado te dê uma lista de tradutores juramentados, é uma sugestão. Você pode pegar um outro tradutor juramentado. Eu procurei uma empresa que fazia isso, que tinha um preço melhor, um prazo melhor também do que os que o consulado me indicou, e deu tudo certo. Tem uma declaração bobinha lá no site, onde a gente declara que tem um relacionamento, que é exclusivo, blá blá blá. Enfim, uma declaração bobinha, mas que ambos têm que assinar. E no nosso caso, a gente estava com uma viagem marcada, então a gente levou o formulário impresso uma viagem, os 2 assinaram para a gente poder anexar no site. Preenchido tudo, todos os formulários, anexado todos os documentos, você envia, faz o pagamento. E aliás, vamos falar de preço. Para aplicar no visto, eu olhei no site do IND e atualmente, 2022, custa 207 euros. Eu acho que na nossa época era um pouco mais barato, mas eu não me lembro exatamente. Mas enfim, atualmente este é o valor. E aí, num prazo de até 90 dias, você recebe a resposta se a sua solicitação de visto foi aprovada ou não. Essa questão do prazo também é uma coisa que gera muito comentário nos grupos de brasileiros. Eu vi gente recebendo a resposta em coisa de 15, 20 dias, super rápido. Eu recebi, se não me engano, 62 dias. Já vi gente receber com 90 dias e gente que inclusive não recebeu resposta. Teve que ir atrás porque deu problema. Mas de tudo que eu já ouvi todo esse tempo sobre esse tempo de solicitação, tempo de resposta, na verdade, gira em torno de 30, 45 dias, assim, acho que na média estava indo desse jeito, pelo menos antes da pandemia. Depois da pandemia, na verdade não vou nem dizer depois, porque depois são muitos momentos, né? 2020 atrasou tudo. Agora já deve estar um pouco mais regularizado, um pouco mais vida normal, né? A solicitação de visto. Mas o SLA formal são 90 dias. Após eles te darem essa aprovação, eu tive que voltar no consulado, levar meu passaporte para cadastrar minha biometria, levar uma parte desses documentos que a gente colocou no site. Importante dizer que na solicitação de visto a gente não manda nenhum documento original, é tudo digital, então a gente põe tudo digitalizado lá. No consulado eu tive que levar cópias também. E aí leva os documentos no consulado, o meu passaporte fica retido lá no consulado. O consulado da Holanda no Brasil é em São Paulo, não tem outra localidade, então se você não mora em São Paulo, adiciona aí no custo o seu custo de viagem até São Paulo e você vai ter que
no mínimo 2 vezes. A primeira para fazer o Emburgering, a segunda que é essa fase depois de aprovado o seu visto para você deixar seu passaporte lá e cadastrar sua biometria. E aí, num prazo assim de mais ou menos 10 dias, eles devolvem o passaporte, você tem a opção de pedir para eles mandarem para sua casa. E você recebe o passaporte com uma etiqueta, que é um visto temporário de 3 meses. Então você tem 3 meses para vir para a Holanda. Por quê? Nesses 3 meses você tem que vir para a Holanda para ir no IND daqui, que você indicou lá no formulário quando pediu o visto qual IND que você, por qual IND que você estava fazendo o processo, que é o mais próximo da sua casa, de onde você vai morar naturalmente, para você retirar o visto definitivo, que é um visto de 5 anos. E também, e aí quando você chega na Holanda, você vai retirar esse visto, que é um cartãozinho, que é o seu ID aqui. Então, se alguém pede para você um documento, é esse documento que eu dou. É como se fosse o RNE do Brasil, que é o Registro Nacional de Estrangeiros. E você tem que se registrar na prefeitura da sua cidade. Para se registrar na prefeitura, você precisa levar a certidão de nascimento com no máximo 6 meses de emissão, o seu passaporte, e você não precisa apresentar esse visto. Porque no seu passaporte também tem um visto de 3 meses. Isso é uma pergunta também que surge bastante. Que ordem que eu tenho que fazer isso? Tanto faz, você só tem que agendar, porque aqui tudo tem que agendar. Aliás, todo esse processo, com exceção da aplicação do visto, tudo você tem que agendar. Para fazer o Emburgering tem que agendar, para ir no consulado levar o passaporte tem que agendar, para ir pegar o título no IND tem que agendar, para registrar na prefeitura tem que agendar. Tudo tem que agendar. Mas não tem diferença, você pode pegar primeiro o visto e depois registrar na prefeitura, você pode registrar primeiro na prefeitura, depois pegar o visto, um não depende do outro. A única questão é que você tem um prazo de até 5 dias do dia que você chega na Holanda para se registrar na prefeitura. E se você não fizer nesse prazo, você pode ter algum problema. Na época da pandemia teve algumas exceções, porque também a prefeitura andou fechada, não sei o que, mas o prazo, ainda mais agora que tá meio assim, vida normal nesse quesito, é 5 dias para você se registrar na prefeitura. E a partir daí você vai receber as cartinhas do governo, as famosas cartinhas do governo, que o governo adora mandar uma cartinha para você, toda escrita em holandês, dane-se se você não fala holandês, e parte das cartinhas que você vai receber é a cartinha do Emburgering, que aí depois do Emburgering tem outro. Mas esse aí é um assunto para o próximo vídeo, porque é complexo, que é o Emburgering, é a integração que a gente tem que fazer, que é um processo pós-visto, né, pós-entrada na Holanda. Quando a partir do momento que você se registra na prefeitura, você ganha a obrigação de fazer esse segundo Emburgering. Mas como eu falei, é um assunto para outro vídeo, porque é complexo. É um processo simples que parece um pouco complicado, porque o jeito que os holandeses também colocam no site às vezes parece meio confuso. Mas se você tem alguma dúvida, tá passando por esse processo, coloca aqui que eu vou tentar te ajudar com como é que foi o meu processo. E não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de continuar curtindo aqui os meus vídeos e muito obrigado por estar aqui.